Boa noite, tudo bem com você? Então, nós estamos gravando este vídeo para conversar um pouquinho sobre o seu trabalho aqui na plataforma. Olha só, Elton, você está indo bem, tá? Você só precisa observar alguns detalhes. Vamos fazer o seguinte, olha, por hora, vamos deixar o seu resumo para depois. Vamos focar na introdução, tá certo? Olha só. Clicando aqui no assistente de blocos, o que é que eu observei? Como você disse que foi escrevendo seu texto aqui na plataforma, eu percebi que você trouxe muita informação aqui para o bloco 1. Então, assim, é muita informação mesmo, não precisa escrever tanto aqui. Quando você for escrever cada capítulo do seu trabalho, o que é que você tem que prestar atenção? Olha, cada bloco desse é um parágrafo do seu capítulo. Para cada parágrafo, nós temos a explicação do que escrever no bloco. Então, o panorama sobre o tema é um parágrafo da sua introdução, é o primeiro. Nele, aqui, para você escrever, você vai ler aqui a explicação do que escrever no bloco, você vai fazer uma contextualização de tudo que será abordado no trabalho, ou seja, apresentar o cenário relativo ao tema, ao seu assunto, ao assunto do seu trabalho. Aí faz a leitura do que deve ser escrito e além dessa explicação, a gente traz o quê? Um exemplo. Veja um exemplo do que escrever neste bloco. Veja, é um parágrafo curto. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, linhas. Então, olha quantas linhas você escreveu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o tamanho. Então, não tem necessidade de tanto conteúdo assim, tá? É muito bom você ter muito conteúdo, você escreve muito, isso é super positivo. Não vai faltar assunto para você escrever, isso é ótimo, né? Às vezes o aluno tem aquela trava, não consegue dissertar, isso é muito bom, você tem facilidade em escrever. Mas existe aquela máxima, em alguns capítulos aqui do seu trabalho, menos é mais. Justamente na introdução e no resumo, o ideal é escrever menos, né? A introdução, o resumo são capítulos que são mais enxutos, né? Não tem necessidade de escrever tanto. Escrever o que de fato o capítulo pede. Então, aqui um parágrafo com uma base aqui de 8 linhas já vai te atender muito bem, tá certo? Então, foque nisso. Outra dica legal que eu posso te dar é cuidado para não escrever frases longas demais, né? Veja só, frases extremamente grandes. Por exemplo, comecei aqui uma frase com letra maiúscula, fui escrevendo, e fechei aqui com um ponto. Então, 1, 2, 3, 4 linhas e meia. O ideal é que as frases, elas tenham aí uma média de no máximo 3 linhas. É uma dica boa. Por que, professora? Por que eu não posso escrever esse parágrafo grandão assim? Bom, como uma boa prática de escrita científica, o ideal é que você mantenha os parágrafos com essa média de 8 linhas, para que o seu texto, Elton, tenha fluidez textual. Se você escreve parágrafos com um excesso de linhas, o texto ele fica truncado, né? Ele fica travado, a pessoa fica cansada, ela vai ler seu texto e ela cansa, ela não vai conseguir, né? Ela vai ficar ali exausta. E com as frases a mesma coisa. O texto, ele precisa ter fluidez textual. Às vezes a gente diz assim, o assunto é muito bom, é interessante, mas o que seduz o leitor não é só o tema, né, a temática, mas também a forma como esse tema, esse assunto, ele é escrito, né? Então, esse estilo de escrita científica, ele é muito bom, né? Ele é muito importante no texto. Então, é uma dica importante, tá certo? O que eu oriento você? Leia aqui a orientação, veja o que é para trazer no bloco, olha aqui, né, o parágrafo, o exemplo, né? Não posso deixar de falar nas regras. As regras, elas mostram o que deve ser escrito e o que não deve. E aqui a nota eu percebi que está em 10, as regrinhas estão todas em verde, mas mesmo que aqui não apresente nenhuma pendência, que não tenha nenhuma regra em vermelho, você precisa considerar o todo, tá certo? É um conjunto. Não adianta você considerar só aqui regras e nota, tem que considerar também o exemplo e a orientação, a explicação, tem que considerar o todo, tá certo? Reduza aqui seu trecho,
seu texto, retire aqui um pouco da informação, faça um parágrafo só, com no máximo 8 linhas. Se você quiser fazer até 2, eu não vejo problema, né? Mas mais que isso, não, porque senão sua introdução vai ficar muito grande. Não é esse o foco. O restante do texto, fica tranquilo, você não vai perder, né? Você vai aproveitar, porque tem muitos outros tópicos para frente. E até você pode aproveitar em outro capítulo, enfim. Alterou aqui, Elton, você salva e avança, né, para manter as alterações salvas. Eu vou verificar aqui esse próximo bloco, e é isso que eu percebi, né, aqui, olha, nos blocos seguintes não tem conteúdo, né, aí aqui, o que é que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, delimitação do tema do estudo, é para escrever o que nesse bloquinho? Né, aí você vai fazer a leitura, vai olhar o exemplo, vai olhar as regrinhas aqui do que deve escrever, o que não deve, vai escrever seu texto. Terminou, salva e avança. Próximo bloco. Para falar sobre o quê? O que eu vou falar nesse bloco? Você vai ler para entender. Olha, aqui você expõe o problema de pesquisa do seu TCC, tá? Então, tem a orientação aqui, você pode fazer um parágrafozinho de contextualização ao problema, depois você vem e apresenta a pergunta-problema. Eu vejo que esse bloco também ficou em branco. Terminou de escrever aqui, com base em tudo que é orientado aqui, salve e avança, vai para o próximo. Até você terminar. É esse o passo a passo para você escrever, tá certo?